Olá, sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. O PodFacts é uma realização da Phoenix Systems e eu sou o Thiago Stefano, CEO e um dos fundadores da Phoenix Systems. Hoje é mais um dia incrível, um dia especial. Temos um convidado que vem fazendo muito sucesso no mercado. Eu vou apresentar ele daqui a pouquinho, mas antes eu vou apresentar uma pessoa pra lá de especial que está aqui do meu lado, depois de um longo e tenebroso inverno de sua ausência e umas férias merecidas de verão. Estamos há mais ou menos 40 dias sem gravações, retomando hoje, retomando com muita volúpia. Afinal de contas, temos mais alguns episódios para gravar ainda essa semana, episódios na semana que vem. Muitas agências, muita gente importante vai passar por aqui e eu vou apresentar ele, que não anda, desfila, o homem que tem o penteado mais lindo que já passou por esse podcast, meu amigo, sócio, companheiro, seja bem-vindo, Jairo Santos. Ô, Thiagão, obrigado, muito obrigado por essa recepção depois Eu que agradeço. tempo, né? Além dos 40 dias que a gente ficou, a gente tem 30 dias que não se vê também, né? Verdade, muito tempo a considerar uma relação tão próxima. Pois é, muito legal a gente estar de volta aqui com um convidado também super especial, falar um pouco de tecnologia e também da nossa área. Vamos lá. É isso aí, Jairão. Bom, vou também apresentar ela que está sempre atrás das câmeras, mas fazendo as coisas acontecer. Ela que nunca falta, competência é seu sobrenome. Darcy Toledo, muito obrigado pela sua presença. Nunca falta, é isso aí, Darcy. Bom, agora vamos apresentar o nosso super convidado. E quando o super convidado tem um currículo extenso, eu preciso recorrer aqui ao meu... A colinha. A colinha, né? Para dizer algumas coisas sobre ele. Bom, o nome dele é Daniel Moreira, paulistano, empreendedor, CEO da Hub4Pay, que é uma fintech brasileira que já distribuiu, já eram mais de R$1 bilhão em prêmios corporativos. Eu vou repetir, hein? Muito dinheiro. Mais de R$1 bilhão em prêmios corporativos. Isso é muito relevante. Vem transformando o mercado de incentivo e de premiação. Tem 14 anos de experiência em marketing e tecnologia, né? Começou a sua jornada fundando uma agência digital e desenvolvendo softwares. Olha só, mais uma coisa. Jovem. É jovem. Jovem. A gente vai apresentar daqui a pouco, vai mostrar ele para as câmeras daqui a pouquinho. Bom, hoje ele, além de liderar a Hub4Pay, ele faz parte do Conselho de Marketing e Incentivo da Ampro, que é a Associação de Marketing Promocional, presidida pela nossa querida amiga Elô, que já passou por aqui, Heloísa Santana, aqui com a gente. Junto com o Celinho. Foi o episódio 4, um episódio muito bacana. Inclusive que Jairo Santos estava aqui ao meu lado. Estava aqui. Bom, a trajetória do Daniel reflete a paixão dele por transformar ideias em soluções que geram impacto, sempre equilibrando criatividade, tecnologia e estratégia. Daniel, é um grande prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao PodFacts. Pô, Brasil, com essa apresentação a gente fica até... Pô, muito prazer estar aqui, feliz demais. São temas que eu amo de paixão real, assim, então eu falo sempre isso, né? Que você tem o privilégio de fazer o que ama, então para mim é muito legal estar aqui, tô bem feliz. E vamos falar de tudo aí, vamos embora. Tô bem animado. Aí. Que legal, que legal. Bom, a gente já trocou ali alguns posts nas redes sociais, já vimos a sua animação, e isso é muito bacana, porque já chega com uma energia diferenciada aqui no programa. E eu não vou falar agora de tecnologia, de fintech, apesar dele ser o rei das fintechs no momento, tá distribuindo prêmio doidado por aí. Nós vamos falar de samba, que é o que eu fiquei sabendo 5 minutinhos aqui antes de começar a gravar. O pai do Daniel Moreira foi um sambista famoso, um compositor famoso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, fala o nome dele, conta um pouquinho da história. O Daniel, então, nasceu ao som de samba, é isso? Exatamente. Na verdade, eu vim da tecnologia pelo samba. Olha que legal. O meu pai, né, Juvenal Moreira, eterno Juvenal Moreira, grande compositor, compôs aí com vários da época, né, Dom Ravel. O pessoal que é da mais velha guarda vai saber. Dom Ravel, Sérgio Sá. Que legal. Oswaldinho do Acordeon. Ele andava muito com essa galera e apaixonado por música me ensinou, né? Paulistano também. Não, baiano. Baiano. Uhum. Nasci numa cidadezinha pequena lá, Olindina. Eu fui batizado lá, inclusive. E desde pequenininho sempre vivi em estúdio com ele, pra cima e pra baixo, gravando.
Então eu tive acesso à tecnologia muito cedo por conta desses acessos com o estúdio, né, de Tá gravação. acostumado com o estúdio, então? Tá se Cara, sentindo tô em casa aqui? tô acostumado. Que bom. Eu nunca toquei nenhum instrumento, mas eu sempre fui muito apaixonado por música, então tive muito contato desde pequeno com criatividade, com música, com arte, né? Então ele sempre fez questão. Minha mãe, coitada, ficava maluca atrás de mim, porque ela, na época tinha aqueles celular tijolão, né? E aí ficava ligando, Juvenal, traz o menino, não é lugar pro menino ficar na rua e tal. Então eu ficava sempre, cara, muito conectado, assim, com ele, com o mundo artístico. Então foi muito legal esse lado também. Então foi muito bom. Legal ter perguntado disso, porque eu gosto bastante. E, obviamente, gosto muito de música, né? Samba, rock, música eletrônica, ópera clássica. Então, pô, muito feliz. Música, pra mim, é algo que eu tenho muito gosto. Que legal, que legal. Falou de ópera aqui, eu já era até arrepiou aqui do lado, né? Pois é um gosto que eu tenho, né? Preferência, né? Preferir por músicas clássicas, né? É a minha preferência. Samba entra também. Homem né? refinado demais. Mas é muito legal saber dessa história, né? Essa origem sua, né? Que vem aí do samba pra tecnologia. Unir o útil ao agradável. É verdade. Muito bom, Muito, legal. muito bom. Bom, que bacana. Agora saindo um pouquinho do samba, trilhando aí a sua trajetória, quando que o Daniel abraçou a tecnologia? Bastante tempo, olha, eu comecei, acho que desde na verdade começou na escola, né, a minha mãe, ela, na época eu era bem pequenininho, e a minha mãe falou, você tem duas opções, vocês perderam o Neymar, porque era futebol ou informática na época, né, isso era... eu tava na primeira série, foi em 96, salvo engano. Olha ele entregando a idade. Então, Fala a tua idade aqui pra eu tô com gente. 35, vou fazer Jovem. 36 esse ano. E aí ela falou, não, ele vai se machucar e não sei o quê, aquela coisa de proteger e tal. E ela acabou me colocando na informática desde pequenininho. Então eu comecei lá atrás já com tecnologia. Tive o privilégio de ter acesso a um computador muito cedo, então com 12, 13 anos eu já estava mexendo muito com o computador e fuçava e mexia na época. Na época não tinha nem conexão ainda, por mais que tinha discada, não conectava, era muito caro. Aí fui aquela fase, né, de ficar de madrugada conectado até tarde. E eu comecei a trabalhar com 15 anos ali com uma lan house. Então comecei, Olha na só. época, eu ia muito em lan house, na época Em São tinha... Paulo? Em São Paulo tinha muito corujão, né, na época, jogava muito Counter-Strike, gostava muito dessa comunidade, da galera se encontrar e tal. Então, desde pequenininho eu comecei. Aí, comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 15 para 16 anos, eu já estava trabalhando numa lan house que eu gostava. E aí, começou essa jornada com tecnologia. Então, desde cedo eu comecei mesmo a trabalhar e já me desenvolver com isso, né? Entendi. Bem legal, né, Gerão? Então, começou muito cedo, já com tecnologia. E aí, que passo que você deu? Qual foi o momento para você se transformar num desenvolvedor de software, num programador? Perfeito. Eu acho que a tecnologia é um ponto que você meio que um estilo de vida quase, né? Às vezes eu vejo um pessoal que fala, eu quero tecnologia para ganhar dinheiro, eu quero... Mas eu acho que tem alguns percalços que realmente... Porque é pra vida toda. Eu falo que é igual medicina, né? Você nunca vai parar de estudar, tá sempre se atualizando, todo dia sai coisa nova. E acho que também pela minha psique um pouco, né? Eu sou um cara bem hiperativo, né? Fui diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade, então... A gente nem percebeu, assim, que você é ativo. Na verdade, eu tento até me controlar um pouco, mas... E aí, com isso, a tecnologia faz muito sentido, porque você começa a se desenvolver desde cedo. Então, eu comecei como o famoso micreiro, né? Pra quem sabe aí da área de tecnologia, fazia um pouco de tudo. Então, acho que o primeiro curso que eu fiz foi na Impacta, a famosa Impacta. Eu comecei um curso lá atrás. Com 16 anos, é até engraçado isso, que eu cheguei lá de skate com cabelão, no Impacta, todo mundo de social. Cabelão Eu tinha cabelo, pega cabelo, né? Até que idade você teve cabelo, Daniel? Cara, boa pergunta. Até os 20, eu acho. Depois eu nunca mais tive cabelo. Que incrível, eu também. Até os É? 20 eu tinha cabelo. Olha aí. Então, aí, cara, aí de lá eu comecei a fazer vários cursos. Na época tinha muita certificação, né? Acho que até Sim, hoje tem, mas na época era muito mais relevante. Verdade. E com 16 anos eu fiz certificação em Linux. Então, já comecei ali, bem cedo, rede. Eu fiz certificação Cisco também. Olha só. Não concluí, era meio complexo. Mas fiz muito curso livre, né? E já aplicava. Então, já trabalhava com rede e tal. E aí, fui me desenvolvendo. Para chegar em desenvolvimento, foi depois quando eu trabalhei numa agência de marketing, inclusive de incentivo,
Então foi aí que eu entrei nesse mercado. Eu só trabalhei, pra você ter ideia, 2 vezes, em 2 empresas só. Como empregado, né? Como empregado. Uma foi a Lan House, Sim. e depois da Lan House eu caí de Na paraquedas agência. nesse mercado de incentivo. Então foi assim. Aí, Até uma certa coincidência, né? Você trabalhou em agência, nós também, né? A gente, inclusive, se conheceu dentro de uma agência, né? legal. Então, Nosso acho primeiro que- encontro, nosso primeiro dentro encontro, de uma né? agência. Que Olha que romântico. bonito. Tem quantos anos isso, Thiagão? São 22 anos. 22 anos já de história legal. trabalhando juntos. Haja paciência, né? Mas É depois, muito amor envolvido. depois que acostuma é isso, né? É. Entre tapas e beijos, aí a gente vai indo, né? Mas bem legal. E é exatamente isso. E aí eu acabei caindo de paraquedas e fui me desenvolvendo. Aí lá dentro eu trabalhava como TI e aí eu ficava um pouco ocioso. E aí eu tinha alguns desenvolvedores lá que começaram a me apresentar e falar, cara, você não quer ajudar aqui a gente? Tipo, você não quer ajudar a gente, né? Eu falei, claro, vambora. O que tem pra fazer? Ele falou, olha, na época ainda tinha o Flash, né? Então, pô, peguei ali os primórdios do Flash. Primórdios não, já tava em transição, né? O Flash já tava começando o movimento do mobile. Mas aí comecei ali com o Flash, aí comecei HTML, CSS. Então, comecei com linguagem de marcação. Aí mexia com servidor, ajudava e comecei a... Aí fui um pouco pro PHP e fui desenvolvendo. Aí sim, eu comecei a desenvolver, aí comecei a fazer bastante página web e fui já para um desenvolvimento web mesmo, né? Então, Que legal. foi aí que eu comecei. Bom, para quem não conhece o Flash, vamos dar um contexto aqui. É verdade. O Flash é uma ferramenta da Adobe, era uma ferramenta da Adobe, focada em animação, que ela praticamente acabou quando Steve Jobs decidiu que as ferramentas da Apple não rodariam nos iPhones, né? Então, É verdade. esse foi o grande gatilho para o fim de uma ferramenta que era incrível. Era incrível. o Tinham Flash. prêmios, né? Inclusive as agências ganhavam prêmio, eu acompanhava. E só um detalhe, eu peguei ainda antes de ser da Adobe, era da Macromedia. Olha só. Eu cheguei a fazer um curso da Macromedia, depois virou Flash, depois a Adobe comprou, né? Aí absorveram, mas era da Macromedia, né? Sim, sim. É, pra Então ver você a entrou integridade. numa agência de marketing para trabalhar com tecnologia. Exatamente. Olha, isso muito nos conecta, né? Bastante, bastante. Além de estarmos hoje muito relacionados no mercado, porque assim, desenvolvemos promoções comerciais, as quais né, premiam consumidores através da empresa do Daniel, que está distribuindo o prêmio aí a rodo, está avassaladora no mercado. E temos esse histórico de tecnologia, que o Daniel também né, começou na área de desenvolvimento, na área de tecnologia. Não começamos numa lan house, mas... Mas foi bem parecido, né? Bem parecido. Nosso início, né? Nessa parte Em de agência, tecnologia, né? inclusive. Em agência. Bem parecido. E muito legal. E aí, Daniel, dentro dessa agência é que te deu essa ideia ou essa vontade de empreender? Foi lá dentro que você identificou essa dor de mercado e falou, poxa, eu vou resolver esse negócio? Na verdade, não. É até legal essa pergunta, porque esse movimento ele começou, na verdade, com meu pai. Porque meu pai sempre foi esse cara empreendedor que fazia um pouco de tudo, né? Então, trabalhava com venda, teve loja há muito tempo, teve comércio de rua mesmo, né? Então, trabalhou com varejo. Antes das grandes varejistas, ele trabalhou vendendo som, vendendo artigos de música. Depois ele migrou para aviação. Então, meu pai, na verdade, foi da aeronáutica e foi da aviação também. E aí, ele conheceu minha mãe. Eu morava numa região ali perto na zona sul de São Paulo, próximo ali do aeroporto. Então, vivia também... outra área também que me conectou muito à tecnologia foi a aviação. Eu sou bem apaixonado por aviação também, tá? Sério? Uma curiosidade, em que comando da aeronáutica seu pai serviu? Boa pergunta. Era lá no Nordeste, né? Na Bahia, mas eu não vou saber... aérea? na base aérea, mas não vou saber dizer aonde. Eu tive uma passagem, né, na Força Aérea. Legal. Ali nos 18 até os 20 anos, né? Eu fiquei acho que 2 anos e pouco na aeronáutica. Era inclusive um sonho que eu tinha, né? De ser aviador, Olha aí. de ter uma carreira militar. Mas ali só foi uma passagem mesmo, né? Boa pergunta. Mas eu tenho até hoje, cara. Ele me deixava na época com a carteirinha dele. Ele falou, se a polícia te parar, você mostra aí, fala que o seu pai, entendeu? Tal. Então, nessa época era bem interessante isso. Mas meu pai era, assim, muito bem relacionado, até pelo samba, pela música, né? E, ao mesmo tempo, ele tinha esse perfil também da época que ele foi da aeronáutica e tal. E trabalhou muito tempo na aviação. Então, a gente vivia muito... Eu tive o privilégio, senhores, de viajar numa cabine de avião com o cap do piloto. Eu tenho essa foto ainda. Legal. Depois eu vou mandar pra vocês, cara. E eu andava no avião, antes até né, infelizmente, dos atentados ali, eu andava de avião. E aí, conectando isso, o que era legal, né? Quando o meu pai,
ele sempre trabalhou com isso, então ele sempre falava, olha, pô, você tem que trabalhar, mas, né, ele me ajudou, inclusive, no primeiro emprego, que foi a Lan House, que era próximo do aeroporto, e ele sempre vinha com esse papo, né, olha, quem trabalha de ganhar dinheiro, tal, tenta trabalhar, se desenvolver, fazer ali um trabalho legal, mas sempre com esse ímpeto de atender. E também foi muito do meu perfil, né, de trabalhar e ter um trabalho, mas nunca foi de carreira, né? Eu nunca tive essa pretensão de ser carreirista ou, por exemplo, trabalhar em um emprego, né? Eu tinha essa dinâmica. E aí, assim, eu fui, obviamente, trabalhar, mas eu já fui com um olhar muito de aprender, de fazer conexões. Então, meu pai me ensinou muito isso, né? Como um bom vendedor. E aí, na verdade, lá na House, eu já tinha aumentado minha renda, porque na época o pessoal comprava muito computador com Linux. E aí eu combinei com o meu antigo chefe, que é meu amigo até hoje, André. Um abraço, André. Vou mandar para ele esse podcast, mas o André Gramani foi o meu primeiro mentor, entre aspas, porque eu comecei a formatar a máquina do pessoal que era da aviação, que vinha com o Linux, era mais barato, a gente instalava o Windows. E... Não vai falar que era pirata. Não, de maneira nenhuma. A gente sempre recomendava comprar as licenças e tal. Mas a gente instalava o Windows, né, pro pessoal e eu cobrava um valor ali e dividia com ele. Então complementava meu salário. Olha só. Entendeu? E aí eu dobrava o meu salário. Já era empreendedor. Já era um microempreendedor ali, né? Já tava na pegada. E aí, quando eu fui trabalhar na Lan House, né? Na Lan House não, na agência, foi a primeira vez, assim, que eu mandei currículo, mandei lá na Cato e tal. E aí me chamaram, cara. E foi bem legal esse dia, porque a entrevista todo mundo era formado, todo mundo tinha faculdade. Mas eu era um cara muito determinado à vaga, assim, né? Então eu estudava, na época tinha muito blog. Então eu estudava muito blog, aí vi o blog lá, falei, o que eu preciso falar na entrevista? Então eu estudava tudo que eu ia fazer. Eu sempre fui assim, do yourself, sabe? Então, cara, até hoje, vou fazer café. Como eu faço o melhor café? Então, como é que eu faço carne? Pessoal, que não sabe fazer carne, fazer churrasco, vai no YouTube, entendeu? Tem lá, é fácil, entendeu? Então eu sempre tive esse ímpeto de estudar tudo que eu vou fazer antes, autodidata mesmo. E aí, consegui a vaga, entrei como assistente de TI, e logo fui subindo ali e tal, até virar gerente de tecnologia lá. E até chegar ao ponto de chegar pro meu antigo chefe e falar, olha, eu tô ocioso aqui, queria pedir as contas e queria saber se você pode ser meu cliente, você vai pagar menos, vamos fazer um acordo e tal, me ajuda aí. E, cara, deu certo. Eu falei, ainda me indica um cliente. Aí me indicou o Rogerinho da peixaria lá. E aí eu comecei a empreender de fato. Comprei um Peugeot, que me deu muito trabalho. Na época era o Peugeotzinho, é meu primeiro carro, né? Você precisava se deslocar. Precisava. Então, na época... Nem sempre conseguia. Na época eu era o TI mesmo. Né? Na época eu formatava a máquina, eu fazia um mix, né? Então eu fazia um pouco de site e fazia um pouco de assistência técnica, né? Então fui bem no começo mesmo, então impressora, dava pau. E aí eu fazia o quê? Fechava os mensais ali com os clientes. E depois fazia o site, digitalizava ele. Olha só, fazia contrato. Volume, né? Recorrência, o MMR, fazia ali. Ia desenvolvendo, cara. Então foi assim. Foi Isso com quantos anos, Daniel? Isso na época eu tinha 19 para 20 anos já. Eu saí bem cedo, Eu montei a Geek Pro, que era... Eu tinha até o slogan, Geek Pro Respirando Tecnologia. Muito bom. Fiz no site, fiz o logo. E em 2011 eu abri meu primeiro CNPJ. E fui operando a Geek Pro desde então, né? E aí foi os percalços, contratei amigo, aí fui apanhando um pouco na vida, né? E fui bastante tempo nessa jornada aí, até 2017. Até 2017, que é um quando outro capítulo. Você fundou a Hub4Pay. Exatamente. Na verdade, a Hub4Pay ela foi fundada por amigos, né, que desenvolveram ali, que eram do mercado de incentivo. Eu continuei atuando com o meu ex-chefe, que era cliente. Tá. E aí nesse mercado sempre teve alguns entendimentos, algumas brigas, e aí teve uma dissolução entre eles, e aí me convidaram para uma empresa de incentivo, né? E aí que eu desenvolvi a Hub e aí a gente começou a desenvolver. Mas essa história é bem interessante, porque eu entrei como sócio minoritário, eu entrei nessa empresa... Da Hub já? Não era Hub ainda. Tá. Eu tinha uma empresa paralela que era a Hub4Pay, que era uma software house já, Tá. e eu entrei na 4Pay. Não era Hub, era 4Pay. Tá. E aí os fundadores da 4Pay me convidaram e tal.
E aí, assim, esse mercado ele é muito low-tech, né? Então, era basicamente atender ali, é muito relacionamento, de fato. Sim. O mercado de incentivo é muito relacionamento, assim como as agências. Uhum. E eu fui aprendendo esse mercado mais a fundo, porque eu entrei e eu tinha um problema muito sério de escalar o negócio de desenvolvimento. Então, inclusive, até um parabéns para vocês aí que estão no Poxa, mercado, porque é bem obrigado. difícil. Obrigado. É bem difícil mesmo, eu sei como é complexo. E aí eu falei, cara, eu vendi minha carteira da Hub e foquei na ForPay, né? E aí a gente foi desenvolvendo o produto, foi desenvolvendo essa parte. Meus sócios optaram em sair do negócio. Então, um ex-sócio foi morar em Barcelona, foi embora, se aposentou e tal. E o outro, ele foi para o mercado financeiro. Certo. E a gente tinha uma visão um pouco diferente do negócio, né? E começou muito o movimento do benefício flexível, que é um movimento que cresceu bastante e que, de certa maneira, afetou um pouco o nosso mercado e ficou um pouco assim, pô, e aí, será que vai dar certo? Não vai? E eu falei, cara, eu acho que o mercado, ele tem tanta... A tecnologia, ela se reinventa, né? Então, eu falei, tem tanta oportunidade nesse mercado, tem tanta coisa legal que dá para fazer, que eu queria fazer e não conseguia fazer. Então, fui um pouco maluco, acabei fazendo um grande acordo ali, foi uma negociação, e acabei sendo 100% da Hub. E aí virou Hub, né? Virou Hub for Pay. E aí eu trouxe o Hub da minha empresa antiga, né? Que era a Hub Geek, de tecnologia. E aí, sim, eu reformulei a empresa, eu refundei a empresa com um ímpeto de realmente mudar o conceito do mercado. Então, eu vi tudo que deu de problema, de dor, de situação ruim que dava para envolver ali tecnologia e fazer eficiência, né? E conseguir desenvolver isso. Então, foi bem legal. E hoje a gente realmente, assim, dobrou de tamanho em um ano, assim. Foi muito Olha legal só, esse crescimento. muito expressivo, excelente. Então, Daniel, a virada de chave, você estava na Software House até 2017. Exato. E aí você recebeu esse convite para ser um sócio minoritário da ForPay. Os sócios saíram, você refundou a empresa. E aí você parou com a Software House ou trouxe ela para dentro? Parei. Foi uma virada de chave Foi uma virada. total. Eu trouxe alguns desenvolvedores de longa data, inclusive o Samuel tá com a gente até hoje. Um abraço, Samuel. Eu sempre vou fazer isso, tá? Eu sempre Não, fica à vontade. Sempre mando um abraço para alguém. Porque eu tenho esse senso de comunidade, então... Isso é importante, né? A gente sempre reconhecer as pessoas que fizeram parte ou fazem parte da nossa vida e do sucesso. Exato. Esse reconhecimento é a gratidão. Né? Exato. Isso aí, muito bom. Exato. E aí eu desenvolvi muito, né, esse desenho de, cara, o que dá para melhorar no mercado, o que dá para fazer, o que dá para deixar melhor do que falta, né, que ninguém tá olhando. E aí foi a grande sacada mesmo. E foi muito, muito feliz, né, eu fazer isso, que aí atraiu a atenção de várias pessoas. Entrou um sócio muito relevante para o nosso negócio, foi o Sandoval Martins. Um abraço, Sandoval. O Sandoval, ele foi CEO do Buscapé, foi CFO da CVC, ajudou a criar múltiplos lá atrás na TAM, então também veio com uma expertise muito grande, bastante experiência. E eu nunca tive uma grande experiência em grandes companies, mas eu sou um cara muito autodidata e muito determinado a fazer acontecer, então... É muito bom, porque aí você fala, pô, tô no caminho, tá certo e tal, e a gente vai crescendo, né? Então, isso ajudou bastante na governança da Hub e nessa fase nova que a gente tá agora. Entendi, muito bom. Grande história. Muito boa a história, por sinal. Ô, Daniel, em que momento dessa trajetória você percebeu que esse mercado de premiações precisava ser transformado? Que você tinha um lugarzinho ali que você poderia entrar e fazer diferente do que estava sendo feito? Ótima pergunta. Eu acho que, Thiagão, foi quando a gente sofreu essa dor na carne, quando a gente usava um produto, né, que Ainda era dentro muito da agência que famoso você no trabalhava? mercado. Na época a ForPay era quase fosse uma agência, né, uma mini agência ali que atendia as empresas, a gente usava um produto white label, né, e por muito tempo a gente usou Acesso Card, então, né, bem conhecido aí no mercado. E a gente começou a ter alguns problemas numa época, né? Então, muitas agências tiveram bastante problema, né? Eu até brinco que foi o apagão dos cartões de premiação ali, porque muita gente utilizava o produto e teve uma migração e tal. Eles acabaram sendo comprados e acabou a gente tendo muita dor. E nessa dor, né, que eu falo que é aí que você se reinventa de verdade. Eu falei, cara, vamos fazer a gente isso aqui, vamos ser o emissor, vamos pegar o volume que a gente tem. E aí entra um pouco de maluquice com... força de vontade e deu muito certo. A gente acabou optando em virar um emissor.
E a gente começou a colher mais ou menos agora os resultados, né? E a gente realmente se posicionou como a fintech das agências, porque eu falei, vamos ser esse cara, vamos ser o motor, vamos ajustar essa parte que é low tech, vamos inserir engenharia. Aí a gente trouxe o Denis, né, que também tem uma software house até hoje, mas ele também queria trabalhar com produto, entrou de CTO, então ele é ex-Nokia, trabalhou na Microsoft muito tempo, trouxe uma expertise bem legal. A gente foi trazendo pessoas para o time, né? Então, trouxemos alguns advisors. Então, por exemplo, o Fábio também, que é um gênio aí, trouxe bastante relevância. Aí a gente trouxe o Felipe, né? O Felipe Cavalieri, que foi ex-PicPay. Que também a gente viu essas dores, né? Do mercado promocional. E realmente foi com dor, viu? Assim, acho que foi vendo as nuances, as problemáticas e falou, tem muita oportunidade aqui, né? E aí a gente veio com essa pegada de ser uma infra, né? Uma infratech, né? Uma infraestrutura de cartão de premiação e também olhar o produto com a questão de monetização, porque é diferente de uma fintech, né? É diferente de uma conta digital, né? E aí, assim, entre aspas, o que a gente viu é que estava um movimento meio de gambiarra. Então, assim, eu estou usando um produto que não foi esse fim, mas a gente usa ele porque não tem outro. E aí, quando você fala... não tem opção. Quando a gente fala, não, vamos fazer um produto eficiente para o mercado promocional, eficiente, tem uma agenda enorme, né? Meio de pagamento é muita coisa, né? Sim. E é um mercado importante. Então, a gente começou a organizar. Então, esse volume que a gente fez de 1 bilhão foi do longo dos grandes anos ali que vieram, inclusive da carteira. Mas a gente reformulou o produto, reformulou o projeto e falou, cara, tem muita coisa. Então, aí a gente viu uma agenda enorme de possibilidades, que inclusive depois eu posso detalhar mais para vocês, mas Com certeza. foi bem legal, assim. E foi muito legal, né, a gente começar a ter as campanhas que antes eram assinadas por grandes com carteiras digitais, né? E hoje a gente está nas promos, inclusive estamos rodando uma promo agora que a gente está muito feliz, né? E ela está sendo assinada com o Hub for Pay lá, né? Então, campanhas grandes que a gente está conseguindo operar e rodar essas campanhas e ter o nosso nome ali. Então, é um orgulho muito grande, não só para mim, mas para o meu time que acreditou nisso, né? E a gente fica feliz de ver o reconhecimento do mercado também, porque você faz aquilo com muito carinho, com afinco, para realmente aquilo rodar, né? E é muito legal, né? Por exemplo, hoje a gente tem algumas campanhas que a gente está rodando, uma muito grande, inclusive, e aí tem depoimento dos premiados. O produto é muito legal também, né, cara? Você paga prêmio, né? Sim. Tudo bem que o dinheiro não vem no meu bolso, mas o legal é que eu entrego. Eu sou o correspondente de entregar aquilo, né? Então, a gente também faz um trabalho bem legal de atendimento. Então, a Thaís, que é a nossa CS, hoje faz um atendimento excelente de atendimento. Abraço, Thaís. E a gente vai embora. Que bom, muito bacana, né, Gerão? A gente percebe que o Daniel, como um empreendedor inteligente, sábio, se cercou de pessoas com alto nível de conhecimento, com pessoas que têm uma relevância no mercado, que puderam trazer coisas novas para ele agregar no negócio dele. Né? Exatamente. Que ajudou em toda essa evolução. Isso é muito positivo. E aí, em cima disso, eu queria te perguntar, você citou o Felipe Cavalieri, né? Que é uma pessoa da qual temos relacionamento desde os tempos de PicPay. Um abraço para o Felipe. Felipe que esteve lá no FX 1 acompanhando, né, a inauguração do Instituto Phoenix Systems. Eu queria te perguntar sobre o Felipe. O Felipe, ele trouxe também essa outra virada de chave, tirando você ali do seu foco do incentivo para o foco promocional? Exatamente. O Felipe é um grande precursor aí que trouxe o mercado de marketing promocional para dentro da Hub for Pay, né? E o que ajudou a mudar o jogo, né? Por isso que eu falo, o que faz a gente ser muito grande, assim, em relação e crescer muito mais é o time. Eu dou muito... um dos trabalhos de cultura, inclusive, da Hub é empoderar o time. Então, quando eu falei, Fê, você tem autonomia, você é o nosso head comercial, o que você acha? Ele falou, cara, mercado promocional tá carente nisso, vamos ajustar isso. Então, a gente tem ainda uma boa parceria com o PicPay, a gente trabalha na parte de carteira digital, mas a gente falou, cara, vamos ter um produto nosso, vamos desenvolver uma tecnologia própria para evoluir o mercado, né? E o Fê trouxe essa visão, né? E tanto que, assim, a gente tem muitas possibilidades, né? Que a gente hoje vem trazendo com... que a gente chama de incentivo flexível, que a gente pode dar hoje um cartão, por exemplo, só para viagem. A gente pode etiquetar ali o uso daquele produto, né? Tem um nome na tecnologia de cartão que é o MCC, que é o Merchant, que eu travo, né, pelo KNAI, ou seja, pelo código da maquininha. Eu sei que aquele estabelecimento é uma farmácia, eu sei que ele é o Airbnb, então eu consigo travar
e eu consigo dar mais opções ali para as agências, para as empresas, para elas premiarem com uma intenção de uso. Então, olha, eu quero Ser mais específico. ser mais né, na específico, premiação. exato. E dar segurança também para as empresas pagarem uma antecipação de consumo. E o que é muito legal, porque abre muita margem, né? E aí a gente também olhou essa agenda e falou, cara, o que mais que a gente pode fazer aqui dentro de meio de pagamento voltado para esse mercado? Então, assim, a gente entendeu, por exemplo, que ainda no Brasil, muito ainda os celulares, né? Eles não têm a tecnologia de NFC. Mas Sim. daqui 2 anos essa tecnologia vai estar muito mais em conta, muito mais barata. Então Uhum. a China vem trabalhando muito forte o desenvolvimento de celulares de baixo custo. Então é uma tendência que não tem volta, né? Hoje eu, por exemplo, não uso mais cartão físico, né? E a gente também pensa muito na questão de ESG, na questão de sustentabilidade, o que ajuda muito nas campanhas. Sim. E aí a gente desenvolveu, né, o cartão cardless. Hoje nosso cartão é por aproximação. E aí não precisa da emissão do cartão físico. Por muito tempo era o cartão físico, né? Então, vocês devem ter pegado algumas campanhas, você tinha que entregar o cartão Com físico certeza. ali, né? Trabalho logístico imenso. Bizarro, Uhum. custo muito alto, Uhum. papel, plástico, logística, entrega, emissão de Exatamente. carbono. Loucura total, né? Uhum. Controle de rastreamento da entrega. Aí eu falava, pô, o cara gasta R$50 É isso. pra pagar 100, né? Quer dizer... Uhum. Então, assim, não fazia muito sentido. E aí a gente digitalizou isso e também vem educando o mercado de que, olha, realmente teve uma maturidade, né? Pós a pandemia ali, teve uma maturidade, sim, do mercado de digitalização. A gente teve quase que dobrou ali o número de bancarizados. O Brasil ainda tinha muita gente que não usava e acelerou o processo. Então, foi bem legal, porque isso veio junto, né? Acabou que a galera tá usando. Então, eu falo que também tecnologia é timing, né? Então, esse timing a gente se preparou e hoje a gente é uma empresa referência para pagamento de premiação com cardless, né? Então, não tem o cartão físico, a gente consegue enviar o cartão digital. E aí a gente foi aprimorando. Então, pô, vamos fazer em vez de um app buildado, porque campanha às vezes é temporária, web app. E aí a gente focou no web app, e aí focou num link que você manda ali para o usuário, integra via API e distribui, né? Hoje a gente está desenhando um projeto para as companhias aéreas, ainda não fechei com nenhuma, mas eu vou vender para eles. Ó, já tá fazendo a propaganda aqui. Pois ó. é. Tem que Que é o aproveitar quê? espaço. Novidade exclusiva aqui no Podfax, que é o quê? Cara, imagina o seguinte, teve um problema no aeroporto, né? Eu postei até esses dias no meu Instagram, e aí o pessoal dá o dinheiro em espécie para você que abrir mão do seu Passageiro, né? assento porque deu overbooking. Então, eles vão pagar ali para você o hotel, hospedagem e tal, para você pegar o voo do outro dia. Cara, eles dão em dinheiro. Olha a logística, olha a loucura. A gente falou, vamos apresentar para eles o quê? Você integra via API, o teu operacional ali da companhia aérea aperta um botão, manda o link para pessoa que vai receber, ela já Incrível. consegue resgatar um cartão virtual na hora. Então, essas são as possibilidades do pay, que a gente fala que é o payout, né? Que é pagar ali. E aí garante que aquilo também não vai ser um aumento de capital, não vai ser um dinheiro em espécie. E aí você dá para aquela pessoa, ela tem a liberdade de usar como ela quiser. Tem mais rastreabilidade, mais segurança para todas as pontas, né? Então, são projetos que a gente consegue usar com incentivo, com premiação, com gratificações, né? Que você consegue dar a segurança de fazer isso e junto com a eficiência da tecnologia. E o legal, né, do mercado promocional é que o mercado promocional tinha essas dores. O cara, a gente quer uma conta digital rápida que dá para customizar. E o legal é que a gente customiza tudo. Então, customiza o layout da campanha, na hora que o usuário vai resgatar o cartão personalizado. Dá para ele ver ali toda hora o extrato, lembrar da campanha, então ele vai reforçar aquilo. A gente vê muito o uso da inteligência artificial futuro para inteligência de uso, de consumo. Olha, pô, os usuários gostam mais de usar esse resgate em tal produto, né? Sempre respeitando, obviamente, a LGPD, mas trazendo inteligência de dados, né? E com essa inteligência de dados, calibrar as campanhas, né? Pô, não vai dar carne para quem é vegetariano, pô. Sim. Então, você consegue ter uma inteligência para melhorar a experiência das campanhas. Ou, por exemplo, agora a gente está lançando a premiação global. Premiação global para pagar o quê? Pessoas fora do Brasil. Então, existem inúmeras campanhas que você quer fazer, que são empresas do Brasil, mas que pagam estrangeiros. Então, a gente também fez uma parceria com uma empresa de câmbio, fez toda a integração. Então, tem muita agenda no meio de pagamento, né? E voltada para esse mercado. Então, é isso que a gente vem olhando e vai escalar isso para várias outras frentes, como um ecossistema. Bom, muito bom. Já não é um produto que tem tudo para dar certo, né? Com certeza. O Daniel não dá ponto sem nó. Muito interessante. Parabéns. Obrigado. Isso aí, parabéns.
Bom, ele citou aqui inteligência artificial, principalmente na questão de uso de dados. É uma coisa que a gente vem trazendo muito, vem usando muito, né, nos nossos negócios, na Fênix, não só para qualificar os dados, entender comportamento, personalizar atendimento, enfim. A inteligência artificial ela veio para nos ajudar em todas as áreas. Potencializar também, Potencializar, né, e eu vou os aproveitar negócios. esse gancho aqui para falar do Instituto Fênix Systems. Estamos retomando aqui as aulas, né, a partir de fevereiro, com um curso ainda mais completo de inteligência artificial, que é exatamente com o objetivo de alocar as pessoas ou realocar as pessoas de uma forma melhor no mercado com esse conhecimento, para que elas possam ter uma remuneração mais adequada, para que elas possam superar esse desafio de evolução tecnológica, que por um lado tira o emprego, mas Mercado profissional, né? exatamente, Principalmente. por outro lado, coloca outras vagas no mercado, então a gente precisa abastecer essas pessoas com esse conhecimento, e o Instituto Fênix está aí. E o Daniel citou aqui, a Hub4Pay está fazendo uso da inteligência artificial, principalmente nessa questão de entender, né, o comportamento do consumidor, o que ele gosta mais, o que ele resgata mais, o que ele faz, né, com o que ele tem ali, a verba que ele tem à disposição, então acho que isso é muito importante. Tem outras coisas que a IA está sendo usada dentro da Hub4Pay, do negócio de vocês? Perfeito. Tem sim. A gente, assim, eu como um cara muito criativo, né? Acho que esse talvez seja a maior habilidade que a gente vai ter hoje e nos próximos anos com relação à tecnologia e com a inteligência artificial, porque hoje você virou um engenheiro de prompt, né? Então, Exatamente. basicamente, a limitação é a criatividade e como você Uhum. usa, né? Então, eu sempre gosto de dizer que é muito a ferramenta bem usada com a criatividade acoplada, né? E nesse aspecto, eu sou bem criativo, né? Até faço vários experimentos e tal. O que a gente já tem usado muito na Hub hoje? Por exemplo, a gente criou alguns agentes nossos, por exemplo, de onboarding. Olha que Então, para legal. automatizar o processo da cultura da Hub, em vez de ser aquele PPT estático, o novo colaborador que entra na Hub, ele já conversa com a nossa IA que está treinada para falar sobre nossos anseios, culturas, o que a pessoa pode ou não pode fazer, dúvidas que ela tem com relação a qualquer assunto dentro da Hub, enfim, férias e tudo mais. Então, Todas as políticas todas as da empresa. políticas, exato. Então, por exemplo, pô, sei lá, eu tenho acesso a um curso? Sim. Pô, como é que funciona o programa de incentivo da Hub4Pay? Como que é a premiação interna? Obviamente, a gente premia nossos colaboradores e tal. Então, até glossários, né? Então, eu falo que acho que o maior ponto, e aí, inclusive, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Tive Obrigado. também o privilégio de estar lá no lançamento. É educação, cara, não tem jeito. O Brasil, ele tem um potencial enorme de riqueza natural. Eu brinco que o Brasil é o backup do mundo, podem falar o que for, mas o brasileiro, ele é um cara destemido, é um cara objetivo, um cara que vai atrás. E se a gente tiver educação na nossa mão muito bem, assim, fundamentada, né? E eu falo que a IA, ela é o streaming da informação. Você consegue estudar em tempo real, né? O que foi a música para o Spotify, hoje, basicamente, a inteligência artificial é o streaming do dado, né? Você indexa o dado muito mais rápido. Então, a gente vem usando muito a IA, muito mesmo. Eu, particularmente, usei desde o D0. Então, o primeiro dia que a OpenAI lançou o beta ali, eu já comecei a utilizar enlouquecidamente. Eu lembro que esse primeiro dia eu não dormi muito. Confesso pra vocês Era uma que novidade foi... fantástica, né? Eu falei, não é possível. Ih, A gente ficou vai. deslumbrado no início. Ficou, cara. Logo que saiu o Playground lá deles, eu já entrei também na API. Então, a vantagem de você ter um background técnico também é que você consegue explorar mais, ajuda muito. E fui brincando. E aí a gente desenvolveu alguns agentes, né, que não comprometem muitos dados. E a gente vem usando. Então, eu tenho hoje, por exemplo, um SDR que treina o nosso time comercial. E auxilia muito na estratégia de venda, até porque o produto da Hub é bem complexo. A gente também tem um hoje para canais. Então, a gente também hoje tem muito canal com contador, com BPO, com contabilidades. E a gente vem trabalhando muito forte com esses canais também. Mas como a gente se posicionou mais focado em estar junto das agências, né? A gente vem vendo, por exemplo, como auxiliar junto com o IA e junto com as agências, a estrutura de meio de pagamento, estrutura de atendimento também a gente tem melhorado. Então, hoje a gente, apesar de ter um atendimento 100% humanizado, a gente tem uma automação óbvia com o IA, né? Para fazer o acompanhamento. E, assim, vários aspectos de evolução de dados, né? Análise de dados, fazer ali Você tem um analista na sua mão, né, cara? Então, às vezes eu vou fazer eu olho, por exemplo, pego um RI,
Sempre recomendo muito isso, inclusive, pessoal. Você pega um relatório de investidor, sei lá, da Magazine Luiza, você pode pegar o PDF, puta, eu não entendo nada de economia, cara, não entendo nada com esses Pede números. ajuda pra ele. Pede ajuda pra ele, joga o PDF lá, ele te fala tudo. Fala, me explica como se eu tivesse 10 anos de idade. E ele te explica como se eu tivesse 10 anos de idade, de forma didática. E é muito legal. Então, assim, você consegue, pra quem é autodidata, aprender na prática, né? Então, pra mim, é o supra-sumo, assim. Muito bom, É o muito bom. supra-sumo. Muito bom, Daniel. E ainda nesse gancho, aqui nos bastidores, a gente vinha falando que um dos desafios das empresas de tecnologia, como é um desafio inerente também a outras áreas, mas talvez em tecnologia a gente tenha algum acentuamento disso, né? Seja um pico disso, essa dificuldade de mão de obra e de reter talentos, né? A gente forma esses talentos dentro das empresas e claro, todo mundo tem direito a bater suas asas, o sol nasce para todos, todo mundo tem direito a prosperar a sua carreira, mas as empresas de tecnologia acabam sofrendo com isso, né? Com essa passagem muitas vezes curta dos profissionais e a escassez no mercado dessa disponibilidade de desenvolvedores, principalmente. E o Instituto vem para ajudar isso também, então colocar aqui à disposição do Daniel os nossos Claro, alunos. por favor. Estamos aí formando grandes talentos lá no Instituto, então quando a Hub4Pay estiver precisando fazer contratações e nesse crescimento, né, nesse ritmo que está certamente Contem precisará, conosco. contem com o Instituto certeza. Phoenix Systems. E aí queria te fazer mais uma pergunta. O carro-chefe hoje, o grande negócio da Hub4Pay, são os cartões de premiação? Hoje são os cartões de premiação, né? A gente tem o produto de cartão, ele é o nosso principal produto hoje, principalmente pela questão da segurança jurídica do cartão. Apesar de você ter hoje aí o Pix, né? Que é muito forte, teve várias polêmicas, né? Esse ano por conta disso, mas a gente foca muito no cartão, né? E o que a gente fala que é a conta digital para prêmio, que ela tem uma característica diferente de uma conta digital aberta, né? Então, você tem regras, né? A gente fala que é o QAC, que é o compliance, ali, as regras de abertura de conta. Essas aberturas de conta, elas têm todo um processo que a gente fez desenhado para o fluxo do prêmio, do incentivo, que é diferente da jornada de uma conta digital, né? Que a gente fala que é a mar aberta. Então, nesse aspecto, como ela é totalmente desenhada para isso, então ela tem características que ficam eficientes para a operacionalização no meio que a gente atua. Então, é diferente de uma conta aberta, uma conta digital. Às vezes o cara vai usar uma vez só. Aí, por exemplo, como é que eu vou explicar que o cara recebeu 500 mil reais, né, num cartão de premiação? Então, tem toda uma regra atrelada a isso que a gente consegue dar essa segurança fiscal, tributária, tecnológica, de rastreabilidade e de acompanhamento. Então, as agências, elas ficam seguras, as empresas que fazem as campanhas, por quê? Porque eu tenho integração, eu tenho regulamento, eu tenho termos de aceito específicos para esse mercado, e aí, com isso, depois a gente consegue escalar para um ecossistema de soluções. Então, é muita coisa, né? E a gente tá feliz que a gente fala, cara, não tem ninguém fazendo isso como nós estamos fazendo, né? Então, eu olhei isso e falei, pô, temos aqui uma baita oportunidade, vamos focar nisso e vamos ser eficiente nisso. E tem dado muito certo. O fluxo, a jornada, né, da abertura de conta até a entrega do prêmio, ela é muito eficiente. Então, funciona, né? É diferente de, pô, eu dou lá numa carteira digital, mas o compliance é de conta. Então, pô, peraí. O cara recebeu 100 mil reais, mas tá estranho. Aí, às vezes, travam a conta do cara, bloqueiam porque não tá calibrado para esse segmento de negócio. No nosso caso, não. Eu sei que a indústria, a empresa que tá pagando, é uma empresa grande, a gente faz o compliance dessa empresa, a validação dessa empresa, e aí sim a gente faz o pagamento do prêmio, né? Certo. Então, Bom, o que eu acho bem interessante na tua história, Daniel, é que você tem vários skills, né? Você tem um skill aí muito claro de tecnologia, um skill muito claro de marketing ali com incentivo e agora promocional, e obviamente você já está aí há pelo menos 8 anos aí na questão financeira, também um skill desse mercado. Então você juntou tudo isso, fez um mix, né, Jairão? Exatamente. E transformou, e potencializa, e coordena, lidera o teu negócio. Em cima disso, eu queria te perguntar assim, você tem alguma inspiração pessoal que foi referência para você ser o líder que você é hoje? Eu tenho várias. Diga algumas, suas Eu principais. tenho várias. Eu acho que, assim, até só pegando o gancho, até com a pergunta anterior, às vezes eu
eu fujo um pouco, mas vamos lá. É com relação à questão educacional, tá? Uhum. Que eu acho importantíssimo também, então eu queria só reforçar Legal, isso. por favor. Que basicamente a gente hoje na Hub, como reter esses talentos, né? Uhum. Usando o nosso próprio produto, acho que esse é um ponto. Então a gente usa incentivo, premiação e gamificação dentro de casa. Isso acho que eu gosto muito disso. Eu acho que também uma outra questão é a referência de produto de longo prazo, de falar, cara, estamos crescendo, vou empoderar vocês. Então, perspectiva realmente de que quem está dentro de casa vai crescer. Então, isso a gente trabalha muito forte com essa dinâmica. E o principal ponto, eu acho que a gente desenvolveu foi o modelo de VC, de Venture Capital. Para quem não sabe, é um modelo onde eu pego um pedaço da minha empresa e divido com os outros desenvolvedores, com o time, né? Então, a gente vem preparando todo o time, explicando e educando o time. Lá no mercado americano isso é muito forte, é muito comum. É um modelo de sociedade minoritária e pequena com os funcionários. É acionária, né? Então, todo mundo tem ações. Então, por exemplo, teve um boom, agora não muito, mas teve um boom recentemente da NVIDIA. Sim. Você criou vários multimilionários, né? E isso se estendeu com Apple, Google. Então, uma forma de você reter talento é o Stock Options. Você dá umas opções para essas pessoas, para esses colaboradores, para o time, e eles têm um pedaço daquilo, e quando a empresa ficar muito grande, eles vão poder realizar aquilo, então faz parte de um patrimônio também, dentro do intelecto que eles estão empregando dentro da tua corporação, do teu negócio. Então, que é o que as startups fazem muito bem, né? Sim. E que também eu tenho uma missão de vida de democratizar mais isso, então tem uma parceria muito forte com a New Hack, um abraço pro Rodrigo Terron, que está nessa iniciativa, é um fundo de investimento que um dos pontos dele é educar esse mercado para trazer o pessoal, as empresas brasileiras para esse mercado que é diferente aqui. Então, respondendo a pergunta, Legal. essa é uma forma de reter talento. E sobre inspiração, aí você pegou no coração, né? Boa. Pô, eu acho que, cara, o principal Os olhos talvez... já estão brilhando, né, eu acho que o primeiro cara que eu tenho muita admiração é meu pai, né? Legal. Meu pai que Não faleceu. esperava menos de você. Eu tive... Eu falo que eu ressignifiquei o falecimento dele porque eu tive o privilégio de poder me despedir dele. Na época não foi muito legal, mas hoje eu entendo que, pô, ele conseguiu me dar os valores que eu tenho hoje, né? Ele é um cara muito brincalhão, inclusive. Era um cara muito zoeiro, né? Então, até quando ele tava no leito, eu associo muito com o filme aquele filme de guerra. Nossa, até deu um branco agora, cara. A Vida é Bela. Pra quem não viu esse filme, cara, é o meu pai. É o meu pai. Meu pai... até me emociono porque A Vida é Bela, ele é o meu pai ali. Em todas as adversidades, ele sempre tinha humor, né? Ele sempre apaziguava as nuances do mundo, né? As dores da vida. A vida não é fácil pra ninguém, obviamente, né? Independente de questão financeira, independente de qualquer coisa. E ele acentuava muito esse humor, essas brincadeiras e tal, de rir do problema, né? E ele era muito bem-humorado. Então, eu tive o privilégio de quando ele teve uma parada, né? E ele chegou pra mim e falou, filho, eu morri, mas eu voltei pra falar com você. E zoando e tal, e sempre com muito humor. E ele me contou o que eu tinha que fazer, né? Então, cuida da sua mãe, cuida da sua irmã, eu não, e tal. E cara, isso pra mim tem um significado muito grande. Então, obviamente, acho que o meu pai foi o primeiro grande herói, assim, né? E Poxa, eu tive que o privilégio de ter isso, né? Eu falo que eu não tive muita herança financeira, mas eu tive muito melhor, que foi a herança afetiva. Que, infelizmente, muitos no Brasil não têm, Sim. né? E que eu dou muito valor pra isso. A maior riqueza. A maior riqueza Bom, com foi certeza, isso. onde ele estiver, ele tá tendo muito Que orgulho, né? da tua conduta, de onde você chegou, de como você conduz as coisas, de A como você pessoa, trata e se reconhece tornou, as pessoas, né? Que isso é muito bonito em você. Dá pra ver o tempo todo aqui, você mandando um abraço, lembrando de todo mundo. Muito legal isso, parabéns também. Obrigado. Mas, e essa história com o pai nos emociona também, Pois né, Jairão? Afinal de Legal. contas, somos seres humanos e sensíveis também. E é muito legal isso. E além do seu pai, o grande Juvenal Moreira, Juvenal Moreira. grande sambista, compositor. Além dele, assim, qual outra referência que te vem à mente? Cara, obviamente aí também conecta com meu pai, que é o Ayrton Senna, que tá muito em alta agora, né? Inclusive Pois é. a série dele na Netflix, eu chorei muito, assim. Fazia tempo que eu não chorava com nenhuma série. E recentemente, inclusive, realizei um outro sonho que foi pra Mônaco. Olha só. Tudo bem que eu fiquei lá, só tomei um café e fui embora. Mas tive em Nice, tive em Mônaco, então também vou realizar um sonho de ver o GP. E o Senna, cara, ele conectava
as famílias, né? Uhum. Eu vi um áudio esses dias, realmente assim, eu era muito pequeno, as primeiras memórias que eu tenho quando eu era pequeno foi do Senna. Eu vi meu pai chorar poucas vezes na vida, e uma delas foi quando o Senna morreu. Então o Senna realmente é um cara que ele junta a potência de fazer algo que você ama com a jornada daquilo que você está empregando. Então, eu acho que a entrega que o Senna dava ali pro Brasil inteiro, né, como o nosso herói, era que, cara, era uma fase difícil. Na época eu não sabia disso, obviamente eu era criança, mas hoje eu entendo que era uma fase bem difícil do Brasil. Sim. E o cara, basicamente, era a alegria de todo brasileiro. E a esperança, né? E a esperança. E aí era muito legal porque era um ritual, cara. Porque domingo a galera via a corrida de manhã, sentava todo mundo. E não tinha aquela polarização, não tinha aquela briga, não tinha aquela discussão. Era, pô, o Senna é nosso herói e todo mundo se juntava em casa. Então ele tava na família da galera. Né? Então, uma referência absoluta de determinação, de coragem e de excelência. De excelência, né? Então, assim, ele sentava lá, a gente sentava para almoçar depois da corrida, né? Para comemorar, para vibrar junto. Então, e tem um ponto, aspecto, assim, surreal, que, cara, quando ele morreu, ele passou na rua de casa, né? Porque eu morava bem próximo do aeroporto, então, quando teve aquela comoção toda, eu tenho essas memórias. Então, o Senna é um cara, assim, incrível. Olha só. E, assim, outros, assim, cara, tem vários, mas, por exemplo, eu sou muito fã de Segunda Guerra, né? Então, É mesmo? Winston Churchill, pra mim, também é um cara, assim, fora da curva, que eu li muito sobre ele, muito sobre Segunda Guerra. Não era um cara controverso, mas era um cara que tinha algumas questões que eu tenho, né? Então, por exemplo, um cara hiperativo, que tinha TDAH, que tem um temperamento não muito fácil, mas que foi um cara que tinha muita coragem de guiar, né, uma Inglaterra que estava sendo bombardeada todos os dias e animar o time, né? mudar o rumo da história, né, dos cara? heróis da Segunda Guerra, né? Um dos responsáveis por parar a Alemanha nazista. Que barrou aquele horror e que os Estados Unidos talvez não tivessem olhando tanto aquilo, né, que se deixasse crescer, né, que guardou o orgulho de fazer união com a União Soviética ali, de falar, não, vambora, vamos junto, porque senão vai ser pior, né? Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Isso. E foi fundo e, cara, fizeram acordos. Então, é um cara que também eu admiro muito, assim, como liderança, sabe? De negócio e tal. E tem muitos outros, né, cara? Eu acho que todo dia... o meu próprio time, eu me orgulho muito, assim... e fico muito feliz de poder ter o privilégio de liderar uma equipe tão importante que tem feito tanta coisa legal com o tamanho que a gente tem ainda, né? Então... Pegando esse gancho, já que você falou de equipe aqui, anteriormente você citou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou assim, olha, a gente usa as nossas ferramentas, os nossos sistemas, o que a gente vende para o mercado, a gente usa internamente para motivar e engajar as pessoas. Isso é bem interessante, porque assim, poxa, significa que funciona, né? Eu realmente vendo algo que eu acredito e que uso isso. Como é que é isso, Daniel? Conta um pouquinho mais pra gente, por favor. É bem legal. Assim, a gente tem hoje, né, uma ideia de estruturação de metas. O pessoal tem cartão de premiação interno? Tem. Todo mundo tem o cartão. Hoje a gente usa o cartão para vários pontos, né? Então, entregas, então, metas. Então, todos os atingimentos de metas, de entregas. Então, assim, o time é muito dedicado, né? A gente também a gente faz alguns brindes, alguns presentes que a gente dá para o nosso time. Eu sempre me preocupo muito com a qualidade do que vai ser entregue, né? Porque, pô, é importante. A gente segue um pouco a filosofia do Spotify, né? Eu não criei uma empresa para ser babá de ninguém, então todo mundo tem um comprometimento muito grande, então a gente tem o conceito do híbrido muito forte. Óbvio que quando você está desenvolvendo cultura, é importante ter a proximidade, né? Sim. Ter o presencial ali, mas a gente gosta do presencial com intencionalidade. Então, quando o nosso time vai para o escritório, ele é muito direcionado para, cara, ó, vamos alinhar as expectativas, vamos pegar a energia da galera, vamos alinhar uma sprint. O time de tech muito trabalha remoto, a gente tem gente no Brasil inteiro trabalhando nesse exato momento agora, também é importante isso. Então, cara, tem uma galera que tá trabalhando aí. Um abraço para todo o time que tá trabalhando. Abraço. Pessoal, aí. Isso vocês vão ver muito. E a gente aplica muito, né? Então, por exemplo, a gente também fez algumas viagens de incentivo. Então, por exemplo, a gente fez uma viagem no passado pro Gramado Summit, inclusive um abraço pro Marcos Rossi, organizador do evento, bem legal. A gente foi pra Punta del Este. Então, foi o Fê, foi a Fábia, foi o Fábio, foi o nosso time mesmo. O pessoal foi com as esposas e a gente foi pra viajar e também pro evento.
né? Então teve todo E aí minha ideia esse ano é fazer isso também. Então já tá vendo uma viagem, por exemplo, para Califórnia, para ir pro Vale do Silício. É meu Olha sonho, só. nunca fui, então vou Interessantíssimo. realizar esse sonho esse ano também, realizando muitos sonhos, né? E a ideia é isso, é trazer o time junto. Então, sempre que possível, levar o pessoal para fazer viagens de incentivo, para premiar, né? E dar realmente essa gratificação. E as entregas, elas acontecem, é inevitável. E tem um dado, Censo Daniel, que eu venho, na verdade, levantando, que, de fato, empresas que premiam tendem a ter menos índice de processo trabalhista. Até por uma questão de reciprocidade. Cara, se a empresa é justa, se a empresa paga em dia... às vezes o pessoal fala assim, empresário tem medo de trabalhista. Cara, eu não tenho medo de trabalhista, porque eu realmente me preocupo muito com o que é certo. Eu falo que, na verdade, não é o funcionário que é mandado embora, é o gestor que errou. Errou ou na contratação, ou errou no fit com aquele profissional, e errou na gestão dele também, né? De desenvolver ele. E às vezes, obviamente, existem momentos de vida. Às vezes a pessoa quer um plano de carreira para ir para fora, às vezes ela... Mas eu acho que tem um alinhamento de expectativa, assim, que é necessário. E empresas que tendem, pelo menos que eu levantei, assim, por cima, empresas tendem a ter menos índice trabalhista, menos processo quando elas pagam premiação. Tem muito menos reclamação. Você traz toda uma sinergia, né, para dentro de casa, né? Olhando o que você tem no mercado, né, pro seu mercado, os seus clientes, você traz para dentro de casa, compartilha essas experiências com toda a sua equipe e dessa equipe você cria uma sinergia e gerando resultados. É muito legal, muito interessante Muito bom, mesmo. muito interessante. Ô Daniel, bom, você como grande empreendedor que já disse aqui, tá fazendo um sucesso absoluto no mercado. A gente só escuta falar da Hub4Pay em premiação, né, Jarão? E legal porque a gente já tem trabalho junto já há um bom tempo, né? Sim. Inclusive recente agora. Sim. E assim, a gente escuta falar de uma empresa, quando a gente escuta muito falar de uma empresa, ou é bom ou é ruim, né? Ou é porque tá. A Né? gente sempre prefere a primeira opção. Exatamente. Né? No caso da Hub, a gente tem escutado falar muito bem de todas as pessoas lá envolvidas. O pessoal elogia demais o atendimento, a própria execução técnica, a operação. Então, acho que vocês, até nesse mercado de fintechs mesmo, de empresas que trabalham com cartão, com carteira digital, vocês trouxeram algo a mais, principalmente nesse sentido de atendimento, nesse sentido de ir até o cliente, de entender o que ele precisa, de flexibilizar, né? Uma coisa que talvez a gente não tivesse nesse mercado, né? Sim. Já não. Então isso é muito importante, é muito legal. Queria te perguntar uma coisa em cima disso. Quais são os pilares que você considera fundamentais para o sucesso de uma startup? Ótima pergunta. Eu vou te falar o principal, né? Estamos aqui entre nós, né? Nessa potência de conversa, inclusive de alto nível. Muito obrigado. Pessoas. Empresas são pessoas e, assim, quando eu entendi o que era cultura, de fato, né? Legal. E eu que gosto muito eu sou realmente um nerd de história, então, por exemplo, eu vou para Campos do Jordão, eu falo, por que Campos do Jordão existe? Deixa eu perguntar pro chat GPT aqui. Exatamente. Eu falei, cara, olha, o pessoal veio para cá por causa da... Todo mundo vai ver, todo mundo fala, nossa, Daniel sempre com essa história, mas é verdade. Pô, eu vou para Campos do Jordão, por que Campos do Jordão? É porque é tratamento médico. Na época o pessoal vinha para tratar de tuberculose, porque não tinha penicilina. E aí você começa a entender, você fala, então por isso tem tanto médico, por isso... Então, cara, eu sempre gosto de estudar muito as coisas, muito. E aí, pegando esse gancho, o que é legal? Que um dos principais pilares da Hub4Pay são as pessoas. O próximo é empoderar as pessoas. E o terceiro é educar as pessoas, né, nessa linha de empoderamento. Obviamente, a gente tem pessoas de vários momentos de vida dentro da Hub. E aí entra uma questão que eu falo que eu gosto muito de usar hoje em dia e fazer esse disclaimer, que é quando você coloca ali, né, a gente tem um slogan que é liberdade de verdade, porque realmente a gente dá liberdade para usar o cartão da Hub4Pay, né? Então, eu gosto muito de usar de verdade, né? Tem um outro, a gente tava falando com o pessoal da PeopleFi, um abraço pessoal da PeopleFi, que é um parceiro nosso, que trabalha com produto de gamification também, é uma startup, os meninos estão desenvolvendo um produto bem legal. E o que eu acho legal? Que o pessoal canibalizou muito, por exemplo, o nome gamification. Gamification, IA. E aí eu sempre falo, cara, de verdade. Falo, pô, usa isso. Então, o que eu vejo? Diversidade na Hub4Pay, ela acontece de verdade. Começa através do Daniel, né?
Eu não vou falar que eu tive uma história muito triste, porque eu acho que todo mundo tem uma batalha que tá travando, né? Então eu gosto de trazer um pouco esse lado, mas eu gosto de dizer que eu tive muita resiliência, né? E soube surfar nas adversidades da vida. E com muito sorriso no rosto, assim como meu pai me ensinou. E aí, o que é legal, né? Que eu trago isso pro meu time, eu trago isso pras pessoas. E quando eu falo diversidade, na Hub, é diversidade de verdade. Porque eu sei o que é pegar um ônibus 2 horas, 3 horas para chegar no trabalho. Então eu entendo quando a pessoa fala, pô, Daniel, presencial e tal. Eu falo, pessoal, mas é para desenvolver vocês, é para estarem próximos, vai fazer sentido, vocês vão conseguir se conectar com outras pessoas, eu vou levar vocês para evento. Ter intencionalidade, as pessoas sabem que é de verdade. O de verdade, eu falo que a mentira é uma dívida com a verdade, né? E uma hora ela explode, né? Então, a verdade, ela não tem como superar a verdade, né, cara? Então, quando é genuíno, por exemplo, você fala assim, cara, eu vou fazer um atendimento legal. Só que, pelo tempo, não tem como. A pessoa se fala, o mercado se fala, as pessoas vão falando. Então, se você não escuta, se você não tem hiperempatia para ouvir, né? E sempre tá se aprimorando, se ajustando, acabou, não tem como, né? Então, esse acho que é o principal ponto, assim, que a gente se apoia muito. Então, pessoas, cara. Pessoas, ela é o diferencial. A gente trabalha com um projeto de diversidade real, né? Principalmente no mercado financeiro. É muito difícil no mercado financeiro, no mercado de tecnologia. O mercado de tecnologia, inclusive, é um mercado que eu tava vendo uma pesquisa, é o que mais empoderou os jovens, né? E o que mais deu poder financeiro pros jovens. E que eu fico muito feliz. Muito E eu real me incluo isso. nisso, cara. Eu me incluo nisso. Então, hoje, o padrão de vida que eu tenho é irreal, assim, há tempos atrás, né? Sei lá, e a tecnologia, ela consegue democratizar. Não só na questão dos influenciadores, né? Na questão da imagem, da mídia, que democratizou a mídia também. Sim. Mas a questão de empoderar várias pessoas que não tiveram universidade, que não tiveram faculdade, mas que conseguem ter uma remuneração muito acima da média do brasileiro, né? Bom, sensacional. Eu acho incrível esse olhar que ele tem para as pessoas. Legal. Também concatena muito com o que a gente faz e sempre Exato, fez na exato. Tem Fênix. um pouco da história, né? Exatamente. De tudo aqui um pouco que você contou pra gente, a gente se identifica também, Exato. né? Toda essa história. E é muito legal, assim, você é uma pessoa muito jovem, né? E conseguiu atingir os seus objetivos de forma muito determinada, né? E quando você fala que a tecnologia ela traz oportunidade, isso é fato. Né? Ela é muito aberta, dá muita oportunidade, mas também tem uma coisa na pessoa você também precisa querer. A mudança, a transformação. Seja qual for a oportunidade profissional, você precisa querer encarar isso, a realidade e querer se transformar. E a tecnologia, ela realmente potencializa isso muito Com na vida das certeza. pessoas, nas carreiras das pessoas. Com certeza, João. Belas palavras. Muito Belas obrigado. palavras. É que Muito bom, Jair, é verdade. a sua história me identifica muito, né? Sim. Então é muito legal ouvir isso. Sim. E a gente assim, conversando nos bastidores, né? A gente, obviamente, e tá muito claro para nós esse seu olhar para as pessoas, e isso é muito bonito. Provavelmente você tem funcionários que aceitam a sua liderança de uma maneira muito saudável, porque existe esse olhar, existe essa conexão. Mas a gente conversando lá fora, antes de entrar aqui, a gente também falou sobre outras coisas que você considera pilares. A inovação é uma delas, e isso nos conecta também. A gente entende que tecnologia sem inovação, ela tem um prazo limitadíssimo, e a gente sabe que você faz isso muito bem, né, Jarão? E aí eu queria te perguntar o seguinte: qual foi o momento mais desafiador da história da Hub? Olha, acho que o momento mais desafiador foi quando eu alcei carregar o pano sozinho, né? Quando eu assumi a empresa com totalidade de 100% e refundei a Hub4Pay, né? E esse foi um grande desafio. Na verdade, foi um grande desafio o incerto, né? Manter o time engajado, mesmo com visões diferentes, né? De abordagem. Então, aprendi muito com meus ex-sócios. Então, sou muito grato também a eles. Apesar da gente ter visões de mundo, às vezes, um pouco diferente, eu sempre falo que são momentos de vida diferentes, né? Às vezes as pessoas, elas levam muito pro coração, o pessoal, às vezes, leva muito pro... Eu sempre fui um cara que gostei muito de evitar conflitos, né? Eu sou um cara que gosta muito do diálogo, né? E
E por mais que às vezes a pessoa tá ávida para conflitos, ávida para brigas, ávida para discussões, eu tento sempre ver o lado bom das pessoas e o que dá para fazer. Às vezes é uma questão de realmente expectativas diferentes. Então foi muito desafiador esse momento, né, de conseguir entender. Às vezes o meu ex-sócio fala, cara, vamos fechar essa empresa, pô, isso aqui não dá dinheiro, esse mercado não funciona, sei lá, pô, você não dá, você é muito bagunceiro, cara, você é muito desorganizado, eu não consigo trabalhar com um cara assim. E eu também fui me encontrando, cara, porque eu também não fui uma pessoa fácil, né? Eu acho que o primeiro passo para você melhorar é você admitir que você tem que melhorar, Com certeza. né? E entra muito na questão, né, de Platão e de você falar, cara, só sei que nada sei, é muito com a tecnologia, né? Tipo, hoje já o mercado de acionário, quando saiu o podcast, já desmoronou, né? Já mudou totalmente, as ações da Nvidia caíram, porque os chineses criaram uma IA supostamente mais barata ali, já mudou tudo. Então, muda muito rápido, né? Então, saber se adaptar também. Acho que isso é uma coisa que eu tenho, uma característica intrínseca do Daniel, é saber se adaptar. E realmente foi muito difícil, assim, cara. Foi bem desafiador. E ao mesmo tempo os desafios vão aumentando, né? Hoje eu tenho muita responsabilidade, eu sei do desafio que é empregar várias pessoas, né? Eu sei do desafio que é manter ali a empresa de pé, né? A gente sabe que, pô, dado histórico que as empresas não param de pé, inclusive parabéns aí para vocês que estão há mais de 20 anos no mercado. Não é fácil empreender no Brasil, não é fácil, mas ao mesmo tempo é uma mistura, né? De arte, de gosto, de saber lidar. Eu uso muito também o estoicismo, cara. Eu sou um cara bem estoico, né? Eu gosto muito de filosofia também. Então eu gosto muito de lidar muito com o presente, né? Com as dores reais ali, não sofrer também muito com o futuro, senão você sofre de ansiedade, você acaba tendo várias coisas ali que você fala, nossa, pô, quero sair logo. E tecnologia a gente sabe, né, cara? Tem um roadmap enorme, um monte de coisa que você quer ver acontecer. O pessoal fica maluco comigo, ó, não promete coisa, o Denis falou, não promete coisa no podcast que ainda não dá pra fazer e tal. Tá no roadmap, você sai vendendo. Porque realmente eu sou um cara muito emocionado, né? Então... E eu gosto de ser assim, cara. Então eu acho que é isso. Revelações sobre Daniel Moreira aqui. Pessoalidades, muito bom. O público gosta. Segurar toda essa ansiedade aí, né? É verdade. É bastante terapia. Inclusive, recomendo muito, cara. É um ponto até legal pra falar que façam terapia, pelo amor de Deus. Terapeutas, galera aí, pô, por favor, cara, porque realmente terapia ajuda bastante. Inclusive, foi um grande marco pra Hub quando eu comecei a fazer terapia. Eu tomava remédio, né? Eu tomava aqueles remédios controlados, né? Pra TDAH, então Vyvanse, Ritalina. Testei todos os remédios. E o que me ajudou muito foi a terapia comportamental, que aí eu não precisei mais tomar. Procurar terapia? Já não, eu acho que você é tão perfeito. Mas, como disse o Daniel, a terapia sempre vai ajudar de alguma forma. Sempre vai ajudar. Desde o mais calmo até o mais agitado, né? Exatamente. É porque, assim, é um profissional que vai te ajudar a entender o seu dia a dia, né, cara? Eu acho que é uma balela. A galera fala, eu acho que eu estou bem. Esse é o que mais precisa, né? O cara que acha que tá bem é o que mais precisa de terapia, porque... Cara, a terapia, ela é um treinamento ali, igual o músculo, né? A mente, ela é tão complexa, então a gente tem tantas decisões difíceis no nosso dia a dia, por mais que às vezes a gente tenha sócios, né? No final do dia, cara, às vezes a gente tem que alinhar muita expectativa, tem que gerenciar muita coisa, então, e às vezes a gente vai falar com um amigo, com um familiar, e por mais que eles nos amem de verdade, eles não têm uma visão clara, muitas vezes técnica, né, sobre aquele ponto de vista, né, aquelas dores da alma que a gente tem, né? Então, sim, em vez de chorar no banho sozinho, vai na terapia, faz ali um tratamento, faz alinhamento, principalmente a galera de liderança, né? A gente vê, pô, tanto problema, já aconteceu muitas polêmicas aí, né? No mercado publicitário, no mercado de agência, essas planilhas que vira e mexe, aparece em alta, né, cara? Pô, graças a Deus eu não tô nessas planilhas. Então, pô, eu fico muito feliz, assim, de realmente, cara, isso faz uma diferença muito grande, tanto nos relacionamentos pessoais, com a nossa família, com marido, mulher, namorada, filhos, mas também com o time, né? E como um cargo de liderança, eu sei o peso que é, independente do tamanho, de liderar um time, de ter que pagar os salários, de estar tudo em dia. Então, eu sou um cara que... Eu tenho um negócio que é bom e ruim. Hiperempatia, cara. É bom e ruim. Então, é isso que eu venho controlando, assim, muito bem e vem funcionando, assim. Com curiosidade, toda essa energia, né, no ambiente profissional ali, a empresa, os negócios, os clientes, os colaboradores,
E o lado pessoal? Onde você também coloca o lado pessoal, a sua vida ali no esporte, na vida social? Como é que fica tudo isso? Tem tempo para... Tem que ter, né? Tem que ter, tem que ter. Eu falo que eu sou muito viciado na Hub, né? Então acaba que isso é um problema, inclusive, que eu, inclusive, tenho que gerenciar mais, né? Porque eu sou pai de dois, né? Então eu sou pai do Fox, sou pai do Max. Tem um programador amigo nosso que fala, ainda bem que você não colocou Fire, senão ia virar Qual a idade Firefox. deles? Ah, meu Deus. Quais são as idades? 6 e 7, cara. Nossa, legal. Agora Eles vieram na sequência. Hã? Vieram na sequência. Certinho. Vieram 1 ano e meio de diferença e, assim, sempre que eu posso, eu tô com eles. No final de semana eu tava lá no parque aquático, aquela bagunça maluca, né? E 2 meninos com muita energia. O mais novo tem uma energia dobrada, então parece uma bomba atômica de energia. Puxou o pai. Puxou bastante. E, assim, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de viajar, por exemplo, viajar e conhecer a história da parada e tal. Então, sempre que possível, eu acho que um dos maiores hobbies do Daniel é viajar. Por muito tempo também fui bastante gamer, né? Jogava bastante no computador. Hoje em dia eu não consigo mais, o game é a Hub, né? Então, hoje em dia eu não consigo mais jogar tanto, mas sempre que podia, às vezes a gente tem um videogame, a gente joga, então gosto bastante. Esporte, cara, eu peguei um pouco o treino, inclusive antes de vir pra cá eu tava treinando, então, o meu personal, o Johnny, também, um abraço pro Johnny. Personal, cara, que consegue casar a agenda, ela tem uma paciência de rei, porque é muito evento, né? Muita coisa. Então, eu gerencio bastante isso. E sempre gostei muito de bike. Andava muito de bicicleta, hoje eu parei também, quero voltar. Mas o esporte é importantíssimo pra Com gente. certeza. Importantíssimo. Também foi uma recomendação médica. Ajuda nesse equilíbrio todo, né? Exatamente, Ajuda. junto com a terapia. Mas eu vou pegar aqui um gancho anterior do Daniel. Você falou um pouquinho de passado, falou de futuro também. Vou tocar Perfeito. nesses dois temas. Daniel, hoje, olhando para tudo que já fez, se pudesse voltar lá atrás, mudaria alguma coisa? Cara, é uma ótima pergunta, viu? Até fiquei aqui reflexivo, né? Lembrei muito dos programas da Provocações da época da Bujanra, É né? verdade. É o que é a vida, né? É quase isso. Olha, eu vou te falar que não, pelo aspecto de que o maior mérito do ser humano, eu acho que é saber que você é imperfeito e que você tem muitas falhas e que tem que ser corrigidas. Graças a Deus, eu nunca tive falhas que são irreversíveis, né? Tem pessoas que não conseguem se consertar. Então, acho também até pela vantagem que eu tive afetiva, né? Não que isso seja diferencial, pelo contrário, tem muita gente que sofreu muito na infância e ainda assim são pessoas muito boas, muito... Mas eu tive essa vantagem de afeto, né? Então, eu acabo que isso pra mim é muito bom, mas cara, eu falo que não. Eu acho que a única coisa eu gostaria de ter tido um pouco de conhecimento que tenho hoje, né? Eu acho que teve uma parte da minha jornada que se eu tivesse alguns mentores na época, talvez eu teria acelerado o processo. Mas acho que o processo faz parte, né? Pular o processo é um erro. E acho que o maior privilégio que eu tenho é ter reconhecido isso hoje, sabe? De saber enxergar que realmente, cara, não mudo nada, assim. E também falar que eu consigo viver a vida tentando não me arrepender das coisas, né? Óbvio, a gente se arrepende de muita coisa, mas saber que eu tô conseguindo escolher as coisas por espontânea vontade e seguir essas coisas com um pouco de intuição, um pouco de ímpeto. Então, isso é muito bom, assim. Legal, legal. Com equilíbrio nisso Com tudo, equilíbrio, né? exatamente. Muito bom. E sobre futuro? O que o Daniel está enxergando para a vida dele, para Hub? Se quiser falar de alguma novidade, faz de conta que não tem ninguém assistindo, o pessoal não vai pegar no seu pé lá. Fica à vontade, Daniel. Cara, eu acho que, assim, Thiago, tem muitas coisas, né? Minha cabeça Não para. Não para. Mas eu acho que a ideia é continuar fazendo o que a gente faz com eficiência, crescer realmente. Eu acho que sonhar não custa caro, né? Então, a gente tem uma pretensão de ser um grande player, né? Ainda maior no que tange do nosso mercado. Pensa em evoluir para outros mercados, né? A Amazon, né? Day One começou com vendendo livro. Então, eu falo que tem limite a município, a gente não tem limite algum. Então, basicamente, cara, a gente quer expandir o produto, quer democratizar o acesso ao incentivo no Brasil. Então, a gente quer crescer muito o produto e a gente tem
grandes aliados, grandes agências que são parceiras nossas, né? Então a gente está muito feliz. Eu tenho um lado social que eu quero entrar, então eu falo que o dinheiro ele tem que começar a ir para a mão das boas pessoas, né? Eu acho que não adianta falar que dinheiro é necessário, e o dinheiro em boas mãos precisa estar em boas mãos, porque pessoas boas potencializam bondade, né? Potencializam caridade, multiplica, exatamente. Então, eu acho que eu tenho muito uma ideia de projeto de educar mais jovens, assim como vocês vêm fazendo. Eu acho muito legal. Então, contem comigo também nessas iniciativas. Legal. Estamos contando. Eu recentemente fui mentor em alguns eventos, então, pô, para mim foi super legal. Poder compartilhar um pouco do que eu aprendi ao longo da vida, né? Porque também a história da vida, o que você vai fazendo, às vezes você não aprende numa universidade, né? Então, você poder compartilhar isso é bem legal, palestrar. Então, eu acho que é isso, poder dividir, né? E também ver outras pessoas tendo o acesso que eu tenho hoje. Eu acho que para mim, cara, é muito valoroso quando você, com o seu trabalho, com o seu ímpeto, poder realizar sonho de, por exemplo, ir para Mônaco, ir para Roma, viajar, poder dar uma condição melhor para tua família, poder melhorar, né? Dar uma forma, do jeito que você acha justo ali, dentro das possibilidades, a empregabilidade, né? Então, ser um bom líder, né? Pagar melhor a galera, remunerar bem, pensar muito, de fato, na diversidade dentro da companhia. Então, eu acho que isso, para mim, vale muito. E vicia, cara. Vicia. O Bill Gates acho que fala isso, né? Que filantropia vicia porque, realmente, ajudar o próximo é muito bom, cara. Então, eu quero crescer, quero ser gigante para poder fazer isso, devolver para a sociedade, né? Investir em outras startups e tudo mais. Parabéns, então, parabéns por isso. Eu queria fazer aqui a pergunta final que eu sempre gosto de fazer para todo empreendedor, principalmente empreendedor de sucesso que vem aqui, né? Se você pudesse dar uma mensagem para umas pessoas que não empreendem, mas têm esse sonho, o que o Daniel, o cara que fundou uma startup de sucesso, que lidera pessoas hoje com grande engajamento, que tem grandes clientes no mercado, qual é a mensagem do Daniel para essas pessoas? Ótima pergunta de novo. Eu acho que, primeiro de tudo, tenha paciência. Tenha paciência. Eu sei que é difícil. Às vezes você tá ouvindo isso no ônibus, no metrô. Você tá, cara, recebendo um salário não muito bom. Você tá sofrendo, às vezes, abuso psicológico do teu chefe, de onde você tá. Mas tenha paciência. Eu acho que é o principal ponto. E primeiro, queira, né? Crie na tua cabeça que se você quer, você pode sim, cara. Não é que não dá... há a dificuldade, mas a vida é difícil. Não é fácil, né? Eu acho que o primeiro passo é você pegar a sua cabeça e falar, cara, eu quero fazer isso. Então, você vai lá e faz. Então, pô, você quer fazer um concurso? Não só para empreender, né? Mas você quer fazer um concurso, você quer passar? Cara, saiba que você vai ter que ter paciência e que para querer de verdade, assim, eu quero mesmo isso, cara. Então, você vai ter que abdicar, às vezes, de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas e você vai ter que se dedicar. E, assim, pega exemplo de outras pessoas, velho. Assim, top de vídeo. Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a isso que é maravilhoso, que é a tecnologia. E de caras malucos como eu... Que, assim, não foi fácil, tá? Eu não vendo curso de vender curso, né? Então, realmente demora, tá? Então, tem que ter paciência. Não é fácil, mas se você realmente quiser, cara, seja justo, faça amizade. Eu falo que tenta abrir negócio... e ganha amigos. Eu acho que aqui também a gente acaba ganhando grandes amigos, cara, porque a gente se compadece das mesmas dores, das mesmas dificuldades. Então também, pô, a Hub tá sempre de portas abertas. E de verdade, tenham paciência, cara, tenham paciência. Não percam a esperança jamais. Porque demora mesmo, não é fácil, cara. Eu sei que às vezes algumas pessoas que estão vendo isso aqui, eu fico até emocionado, a gente tem que correr o dobro para chegar na metade. Isso aí. E eu corri o dobro, e hoje eu tô muito feliz de estar aqui, porque até onde eu cheguei já me orgulha muito, né? Eu não tinha muito esse orgulho da minha história, e hoje eu tenho muito orgulho,
E as pessoas que estão à minha volta nem me deixam não ter esse orgulho. Então, realmente eu fico emocionado, porque, cara, muito é bonito, isso. linda mensagem. Obrigado. Daniel. Muito Não bom. tenho paciência. Muito bom. Obrigado. Então agora para descontrair, esse momento de emoção, de lágrimas. Caramba, vocês Aqui conseguiram fazer igual o Nicolas, cara. O Nicolas, porra, eu emocionei aqui, cara. Aqui no PodFacts, vamos para o momento presente. Olha aí. Quem vem ao PodFacts não sai com as mãos abanando, então vou transmitir aqui a você uma pequena lembrança da sua participação. Pô, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo, Daniel. A gente está muito feliz, muito honrado, para nós é um prazer. Você é uma pessoa da qual nós temos relacionamento no mercado, da qual nós temos uma admiração. Sim. Gostamos tanto do trabalho da tua empresa quanto de você como pessoa, e eu acho que hoje a gente sai daqui ainda com essa admiração ainda mais em alta. Bom, obrigado por essa parceria, obrigado pela sua presença e peço aí suas considerações finais no PodFacts. Pô, obrigado vocês, parabéns pela iniciativa. Eu fico muito feliz, cara. Eu que sou, né, amo tecnologia, amo todo esse meio. Então, a nossa comunidade ela só se fortalece. Então, isso aí. Parabéns para vocês, Obrigado. Parabéns para todos os ouvintes aí do PodFacts. E eu queria, cara, desejar um abraço para todo mundo que tá nos ouvindo. Todo mundo que eu não mandei um abraço, estou mandando um abraço para vocês. Não fiquem, tá? Fábia, por favor, Fábia, um abraço. Inclusive, a Fábia é grande, que, cara, conectou a gente em muitos eventos aí. Então, Legal. parabéns, Fábia. Ela falou, pô, eu vi você no outro podcast e tal. Ô, Fábia, você é incrível. Todo mundo do nosso time é incrível. Então, um abraço para todo mundo aí. Alexandre, todo mundo que tá, cara, lá em casa agora, fazendo a máquina girar. Então, Muito bom. sou muito feliz. Beijo, mãe. E é isso. Muito obrigado, Daniel. Obrigado mesmo, grande amigo. Obrigado. Queria agradecer agora meu amigo, meu sócio, companheiros de muitas empreitadas. Estaremos juntos amanhã novamente. Vamos, amanhã. Mas... Darcy Toledo, estamos juntos em todos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Darcy. E muito obrigado a você, nosso espectador. Até o próximo PodFacts. Um grande abraço a todos. Abraço. Valeu.